Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, é Páscoa. Quando falamos em Páscoa, nos vem à mente aqueles textos clássicos que falam das mulheres que foram ao sepulcro para embalsamar Jesus, não o encontraram lá porque ele já estava vivo. Aqueles textos que falam que Jesus manda as mulheres falarem aos discípulos que é para eles irem até a Galileia, porque lá ele quer se encontrar com eles. Aqueles textos, por exemplo, onde Jesus está caminhando com algumas pessoas para Emaús. São textos clássicos que nós gostamos de ouvir e de ler. Para o domingo deste ano, domingo de Páscoa, o texto não é um desses clássicos, mas é um texto que nos diz que Deus ressuscitou Jesus Cristo, mas também é um texto que mostra as consequências na nossa vida prática do relacionamento entre nós, irmãos e irmãs. Vamos então ouvir a leitura desse texto que nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34 até 43. Que eu passo a ler agora. Então Pedro começou a falar. Ele disse: agora eu sei que, de fato, Deus trata a todos de modo igual, pois ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a terra de Israel, começando na Galileia, depois que João pregou a sua mensagem a respeito do batismo. Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém, e depois o mataram, pregando-o numa cruz. Pedro continuou: porém Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia e também fez com que ele aparecesse a nós. Ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós, que somos as testemunhas que Deus já havia escolhido. Nós comemos e bebemos com ele depois que Deus o ressuscitou. Jesus nos mandou anunciar o Evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem, por meio dele, o perdão dos pecados. Olhando para o texto, nós vamos ver duas pessoas. Cornélio, que era um centurião, comandante de uma centúria. Uma centúria era formada por 100 soldados romanos. Cornélio morava na Cesareia, era um homem religioso e toda a sua família adorava a Deus. Cornélio era também considerado um homem bom. Por quê? Porque ele ajudava os pobres.
Cornélio não era judeu, mas conhecia a história de Jesus Cristo. E certo dia, Cornélio teve uma visão na qual apareceu um anjo, amando de Deus, que lhe disse: Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres. E ele não esqueceu você. Agora, mande alguns homens até a cidade de Jope para buscarem o homem chamado Simão Pedro. O outro personagem é Pedro, e foi discípulo de Jesus, que andou com Jesus, presenciou toda a atividade de Jesus, os milagres, os ensinamentos, viu Jesus sendo preso, conversou com Jesus depois da ressurreição, e recebeu o Espírito Santo em Pentecostes. Só que Pedro, como discípulo, tinha uma concepção diferente de missão. Diferenciava, por exemplo, do apóstolo Paulo. Pedro achava que o Evangelho deveria ser anunciado somente ao povo judeu e não a outros povos. Pedro havia limitado o anúncio do Evangelho a um povo somente. E antes que os mensageiros de Cornélio chegassem na sua casa, ele teve uma visão na qual Deus lhe fez entender que o Evangelho deve ser anunciado a todos os povos e raças. Pedro recebeu os mensageiros e foi com eles para Cesareia visitar o centurião Cornélio. Chegando na casa de Cornélio, Pedro falou sobre Jesus, o que fez, que iniciou a sua missão na Galileia, que Jesus fez o bem porque Deus estava com ele, que foi morto na cruz. Depois Deus o ressuscitou e se manifestou aos discípulos. Pedro disse também que Deus fez Jesus juiz sobre todos, vivos e mortos, e que quem nele crer receberá o perdão dos pecados. Páscoa, meu caro amigo e minha amiga, é a festa da vida. É a festa do novo. É a festa da transformação de nosso jeito de ser, de pensar, de falar e de agir. Por isso, a Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo, é o início de uma nova caminhada sem preconceitos. Jesus vivo vive entre nós para tirar de nós tudo aquilo que nos separa dos irmãos. Jesus vive entre nós para nos mostrar que não podemos manter barreiras e muros que nos separam um dos outros. Jesus ressuscitou para todos os povos. Foi isso que Deus fez Pedro entender. O Evangelho deve ser pregado a judeus e não judeus, a todos os povos. E entendendo isso, Pedro fez uma importante confissão lá na casa de Cornélio, que eu não citei no início e estou citando agora. Uma importante confissão. Ele diz: agora eu sei que, de fato, Deus trata todos de modo igual, pois Ele aceita todos os que temem e fazem o que é direito, seja qual for sua raça. Isso, meu amigo e minha amiga, mostra
que Deus não olha se a pessoa pertence ao seu povo ou não. Uma coisa nova, né? Deus está acessível a todas as pessoas, independente da cor, da raça, etnia ou denominação religiosa. Com a ressurreição de Jesus, Deus acaba com as barreiras que nos afastam uns dos outros por causa da cor, por causa da raça ou por causa do credo, igual denominação religiosa. Deus ama a todos com a mesma intensidade. Agora, existe só um povo que é chamado de o povo de Deus. Perante Deus somos todos iguais, dependentes do amor e do seu perdão. Pedro nos diz que Deus trata todos de modo igual. Estas palavras deveriam nortear a nossa vida, nossa convivência, atitudes, falas e pensamentos. Por isso, se cremos que Deus trata todos de modo igual, não deveríamos marginalizar, excluir alguém do nosso convívio por ser de outra cor ou de outra denominação religiosa. Não podemos discriminar ninguém, porque somos todos imagem de Deus. Se cremos que Deus trata todos de modo igual, não deveríamos olhar de banda para quem é de outra denominação religiosa. E aqui é interessante que existem tantas igrejas, tantas denominações religiosas, e se a gente perguntar, todos dizem, somos cristãos. Mas se a gente olha na prática, uma igreja fala da outra, os membros não se conversam, não há convivência entre nós que nos denominamos cristãos. Dizemos que temos o mesmo Deus, cremos no mesmo Cristo, mas vivemos afastados, criando muros entre nós. Jesus nos ensina que deveríamos nos abraçar, nos amar, nos respeitar e sermos solidários entre nós. Não cabe a nós julgar quem é melhor ou pior. Este poder Deus deu a Jesus Cristo, que é juiz sobre vivos e mortos. Se cremos que Deus trata todos de modo igual, não deveríamos mais pensar em racismo, não deveríamos ser racistas entre nós, mas sim nos acolher, ser carinhosos entre nós. Uma pessoa racista, ela nega a presença de Deus em sua vida porque não quer ver a imagem de Deus no outro. Então, Páscoa nos ensina, racismo não existe para Deus. Então, amigo e amiga, a partir da Páscoa, não podemos mais criar muros entre nós. Estamos todos sob o mesmo julgamento de Cristo. Por isso, se cremos em Deus e temos a certeza de que Cristo está vivo entre nós, temos então o compromisso de sermos testemunhas de Cristo e anunciar o Evangelho que acolhe a todos sem olhar para cor, raça ou credo. O Evangelho que não rejeita ninguém. Anunciar o Evangelho que nos coloca no mesmo patamar, pecadores que necessitam do perdão. Assim, estaremos denunciando o racismo, o desrespeito ao ser humano, a rejeição por causa da cor, da raça ou credo. Precisamos falar que Jesus Cristo vive para todos e não precisamos nos
e precisarmos nos abraçar uns aos outros. Precisamos falar que a ressurreição nos ensina a nos amarmos todos, a nos abraçarmos todos. Tratar bem quem pensa diferente de nós e que todas as pessoas são especiais para Deus e devem ser especiais para nós também. Então, nesta Páscoa somos chamados a exercitar uma nova convivência de respeito, de carinho e de solidariedade entre nós. Somos chamados a sermos todos irmãos, independente da cor, da raça ou da denominação religiosa. E nesse sentido, eu desejo uma feliz Páscoa a você e sua família. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família. Se você ouviu esta mensagem, deixe o seu comentário, compartilhe com um irmão e se inscreva lá no meu canal do YouTube, Pastor Willi Topfer. E nós nos vemos no próximo domingo.